Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel, agora às 6h25 do dia 18/1/2022. Nós estamos aqui retomando as nossas atividades, depois de uma semana de recesso, de parada, de férias, de descanso, da minha parte, ao menos, não? Quero acolhê-los todos. Se estiver tudo ok com a transmissão, vídeo e áudio, por favor, já me avisem aí nos comentários para que possamos dar início então a mais um tema. Bom dia, Maria Carolina, bom dia, Felipe Ferreira, Janaína, Andressa, muito bem, Rita. Voltamos, vamos lá. Fizemos um pequeno break, uma pequena parada e agora a gente retorna com o nosso Café com Frankel, todas as terças-feiras às 6h25 da manhã. Bom dia, Roberta. Ok, acho que tá tudo ok, né? Acho que a transmissão tá boa aí para vocês, né? Tá perfeito. A Maria Carolina tá dizendo áudio e som ok, tá bem. Muito bom. Espero que tenham passado bem na semana passada. Espero que essa primeira quinzena de janeiro, que já se finda, tenha sido bem vivida. Espero ainda, de verdade, que os temas introdutórios desse mês de janeiro possam tê-los ajudado a pensar um pouco no ano, a pensar um pouco naquilo que vai ser vivido, a fazer essa atividade um pouco projetiva daquilo que se espera. Quem não assistiu o último Café com Frankel, assista, nós falávamos bem sobre isso, né? Sobre essa capacidade futurista, essa capacidade projetiva da pessoa humana, né? Isso, de algum modo, joga luz em algumas atividades que vocês podem ter agora no primeiro mês de janeiro, no primeiro mês do ano, em janeiro, para programar todo o ano, né? Todos os próximos meses, enfim. Vamos lá, o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje aqui no Café com Frankel. Eu acho que alguns de vocês sabem que a Quadrante lançou um livro com cartas, textos e discursos inéditos de Viktor Frankl. Eu tive a graça de ganhar de um grande amigo esse livro, e já chegou em casa. E ontem eu comecei a lê-lo, né? Quase que devorei ele todo ontem no período da noite, né? Depois de uma reunião que nós fizemos no Zoom. A reunião acabou umas 10h30, 11 horas. À noite sentei, peguei esse livro e realmente está muito interessante, né? Essas cartas, esses textos, esses discursos de Viktor Frankl estão muito bem selecionados e contam-nos da trajetória de Frankl, principalmente no pós-guerra, né? Como que Viktor Frankl viveu os primeiros anos, né? Os primeiros meses, os primeiros anos logo depois do Holocausto. Está bem interessante, né? O título do livro é Chegará o Dia em que Serás Livre. Então, eu vou usar hoje no Café com Frankl um texto deste livro, Chegará um Dia em que Serás Livre, de Viktor Frankl, que é um texto no qual Viktor Frankl vai falar sobre essa cultura provisória, né? Não é bem assim que ele chama, não é esse também o título do texto desse capítulo, né? O título é Vivemos Provisoriamente? É a pergunta que Viktor Frankl se faz, né? E responde, né? Não, todos somos chamados a isso, né? Ele vai falar um pouco sobre esse viver de forma fatalista e esse viver de forma provisória, tendo em vista, é claro, esse período pós-guerra, né? Ele vai escrever esse texto em 29 de abril de 1946. Então, ele havia saído há pouquíssimo tempo dos campos de concentração. Nesse momento já sabia que a sua mãe, a sua amada esposa haviam falecido. O seu pai, ele já tinha notícias disso, porque o pai de Viktor Frankl morre nos braços de Viktor Frankl. Ele ainda está se levantando, ele está se recuperando, tentando encontrar os seus manuscritos, tentando retomar as suas atividades. E ele vai fazer essa reflexão acerca desse viver provisoriamente. E eu quero trazer aqui no Café com Frankl de hoje um pouco dessa discussão que Viktor Frankl nos traz lá em 46 e colocar também
algumas questões que são muito pertinentes ao nosso 2022, tá bem? Viktor Frankl vai iniciar o texto dizendo que a pessoa que experimenta a própria existência como algo provisório já não é capaz de levar muito a sério a própria existência. Ele vai dizer, a pessoa que experimenta a própria existência como algo inteiramente provisório já não a leva muito a sério. Se eu faço a experiência de ser a minha existência algo assim, meramente provisório, se eu tenho esse olhar banal, se eu tenho esse olhar torpe, se eu tenho esse olhar baixo, esse olhar ridículo à minha existência, eu sou incapaz de levar a minha existência a sério. A coisa já vai cair inevitavelmente numa atitude um tanto quanto fatalista. A pessoa humana torna-se fatalista, porque ela começa a esperar por algo sem necessariamente fazer nada para que isso chegue. Ela espera por algo sem fazer sua parte para fazê-lo chegar. Porque é uma atitude fatalista, né? Uma atitude fatalista, como Viktor Frankl vai dizer, aos moldes daquela expressão francesa, né? Laissez-aller, laissez-faire, né? Deixe ir, deixe fazer, né? Laissez-faire, deixe fazer, né? Ou seja, a coisa vai sendo empurrada com a barriga, uma atitude provisória que parte de uma mentalidade muito fatalista. Ou seja, se eu não tenho controle sobre nada, se as coisas se sucedem sem mais, se eu sou fruto das minhas circunstâncias, se eu sou incapaz de me posicionar diante das realidades que inevitavelmente acontecem na minha vida, então o máximo que eu posso fazer é assumir esse mote de vida. Tipo, olha, deixe vir o que vier, que as coisas se sucedam, né? Deixe vir o que tem para vir, sem mais, porque eu não tenho nada a fazer diante daquilo que há de vir. Não consigo alterar absolutamente nada, sou fruto das minhas circunstâncias, tenho um destino terrível que pesa sobre os meus ombros. Ou seja, a pessoa nessa mentalidade fatalista começa a assumir esse deixe vir, né? Não só esse deixe vir, né? Também esse laissez-faire, né? Ou seja, deixe fazer, né? Assim, tanto faz como tanto fez. Talvez aqui na nossa expressão mais abrasileira seria, olha, dar de ombro, empurrar com a barriga. Talvez essas duas expressões façam mais sentido a nós, sejam mais sonoras, né? Olha, a pessoa começa a dar de ombros para tudo. Nada parece convocá-la a uma resposta. Nada parece colocá-la diante de um protagonismo. Nada de ombro, olha, tanto faz como tanto fez, pouco importa. As coisas são assim e pronto. A pessoa olha para um cenário, por exemplo, geopolítico profundamente caótico, e ela olha, tanto faz, pouco importa, não tem nada que eu possa fazer. Não, olha, pera lá, eu sei que talvez você não consiga mudar a realidade geopolítica. Talvez não, você não consegue. Nenhum dos que aqui estão, nenhum de nós que aqui estamos, somos capazes de fazer alguma grande mudança no mundo. Tá bem? Mas existe aquilo que é o meu mundo, existe aquela realidade que é a minha realidade mais imediata, existe aquilo que me cabe. Só que o problema dessa mentalidade fatalista e dessa atitude provisória é que eu, achando que tudo é uma realidade macro, também já desconsidero as possibilidades de alteração, de posicionamento, de atitude diante das realidades micro, diante daquilo que me cabe, diante daquilo que eu sou convocado. Então, Viktor Frankl, ele vai escrever esse texto principalmente por conta da época e das circunstâncias que ele vive. E é interessante pensar que Viktor Frankl escreve esse texto em 46. O que acontece em 46?
Em 46, assim, a Segunda Grande Guerra acaba de se findar. Viktor Frankl havia passado pela experiência de 2 grandes guerras. Quando moleque, a Primeira Guerra Mundial, e de alguma forma ele sofreu as retaliações e passou pelas dificuldades de uma Europa que estava assistindo ao levante de uma Primeira Grande Guerra Mundial, e Viktor Frankl esteve metido de forma terrível, nefasta, na Segunda Guerra Mundial. Ele escreve esse texto em 46, ou seja, o mundo acaba de passar por 2 grandes guerras. O mundo acaba de passar por 2 grandes guerras. E Viktor Frankl fala, olha, dá até para entender um pouco dessa atitude provisória, dessa atitude passiva da nossa geração. Porque, de fato, é uma geração que se cansou. Se cansou porque, de alguma forma, se exigiu muito dessa geração. Nada foram 2 guerras, né? A gente está sofrendo as consequências de uma pandemia, com todas as políticas que estão vigentes diante dessa pandemia, e alguns já começam a sucumbir. 1, 2 anos e pouco de pandemia, as pessoas já começam a sentir o peso das exigências, já começam, né, alguns já começam a abrir o bico, né? Imagina passar por 2 grandes guerras e estar metido numa, sendo prisioneiro de 4 campos de concentração, tá bem? A questão é bem diferente, de uma magnitude outra, né? E Viktor Frankl falou, olha, dá até para entender um pouco dessa atitude provisória. Cá entre nós, né? É como se Viktor Frankl pudesse dizer, né? Mas quem diz isso aqui sou eu, né? Olha, até dá para entender o porquê da mentalidade um pouco fatalista e da atitude um pouco provisória dos homens e mulheres, evidente lá em 46. Agora, aqui em 2022, entende? A coisa não se justifica muito, né? Nós vemos tantas pessoas vivendo uma atitude provisória quanto lá em 46, talvez até mais. Só que lá, Viktor Frankl, olha, eu até entendo da onde isso vem. Eu entendo a gênese disso tudo. Agora, nós aqui, puxa vida. Porque o que Viktor Frankl vai falar é o seguinte, pensa, no período anterior à guerra, ou seja, quando estava na eminência de se estourar a guerra, porque é claro, as pessoas sabiam que uma guerra estava para estourar. A Primeira Grande Guerra havia ficado muito mal resolvida, né, dentro do tabuleiro político, né, as coisas ainda estavam muito instáveis, as pessoas percebiam a iminência de uma Segunda Grande Guerra, e no período anterior à Segunda Grande Guerra, as pessoas diziam, presta atenção nisso, aqui está o coração da nossa discussão, tá? As pessoas diziam, fazer algo agora? Imagina alguém que está lá em 38, 39, percebendo que a guerra vai estourar. A guerra estoura por volta de 40, né? Fazer algo agora? Agora que a guerra pode eclodir a qualquer momento? Que interessante. Antes da guerra, as pessoas percebendo a iminência da guerra se questionavam, não dá para fazer nada agora. Investir em algo, ter um projeto de vida, criar uma rotina, uma agenda, exigir maximamente de mim. Uma guerra está para estourar. Eu não vou exigir absolutamente nada de mim, nem dos meus, nem de ninguém. Ok? Chega a guerra. E durante a guerra falava-se, o que podemos nós fazer agora, não é mesmo? Nada mais do que esperar pelo fim da guerra. Esperar. E já veremos. Interessante, né? Antes da guerra, olha, fazer alguma coisa agora, na iminência de uma guerra? Não vamos fazer nada. Vamos empurrar com a barriga. Vamos ver para onde as coisas caminham. Ok? Veio a guerra, que durou aí por volta de 5 anos. E aí as pessoas se questionavam. Não, mas agora também não dá para fazer nada, né? Se eu não fiz nada antes porque a guerra estava para estourar, agora que ela estourou, só cabe esperar. Espera acabar. Quando acabar, nós vemos o que faremos. Não podemos também fazer absolutamente nada agora. Acabou a guerra.
Viktor Frankl está escrevendo esse texto em 46. E assim que a guerra chegou ao fim, dizia-se uma vez mais: devemos agora fazer algo? Agora que tudo ainda é tão provisório? Interessante, né? Interessante essa atitude mental fatalista, essa incapacidade de criar ânimo, ela intensifica-se, ela se torna um hábito. A pessoa vai agindo a partir dessa atitude puramente fatalista. E nós podemos pensar na nossa realidade também aqui, né? Realidade é essa que estamos vivendo. Nós estamos num momento de incertezas. Sei lá, o que vai vir, uma terceira onda, quarta onda, sexta onda, que cepa que surge, que variante que aparece, né? Como a humanidade vai se comportar, quais serão as políticas adotadas, entende? E a gente vai tomando essa atitude provisória. Só que o problema é o seguinte, tem pessoas que já estão há 2 anos vivendo de forma provisória. Quando as coisas estavam na iminência de estourar, não, agora não era de fazer nada, porque está chegando aí um vírus. Quando chega o vírus, olha, muito menos agora, né? Porque nós não sabemos muito bem como lidar, o que fazer, para onde ir, né? Vamos esperar. E essas pessoas que antes não fizeram nada, existencialmente, que durante esse período histórico também não fizeram nada, também não farão nada quando isso tudo passar. Porque essa atitude provisória, essa incapacidade de criar ânimo, de se posicionar diante dos eventos, se tornou um hábito, se tornou um ato para essas pessoas. E elas começam a viver assim. Elas começam a viver de forma muito passiva. Dão de ombros para tudo. Continuam empurrando tudo com a barriga. É interessante isso, né? Nós conseguimos ver isso na vida de muitos. Que terrível se estamos vendo isso também na nossa vida, porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer algo. Porque essas épocas de transição, essas épocas difíceis, esses tempos difíceis, e é fato, né? Nós estamos em tempos difíceis. Eu não estou discutindo aqui se as políticas que estão sendo adotadas, se estão certas ou erradas. Eu não estou entrando nesse campo, vocês percebem, né? Não é esse o tema do programa. Só que o seguinte, o fato é, nós estamos em tempos difíceis. De crise moral, de crise institucional, de um certo estado de perdição, né? A quem nós escutamos, para onde nós vamos, enfim. Essas épocas de transição, esses tempos difíceis, são tempos de contração. É o que vai nos dizer Viktor Frankl, né? São tempos de contração. Esses tempos de crise, sob as suas contrações, sempre dão à luz a um novo tempo. Aqui deve estar a nossa esperança. Não aquela espera passiva, mas a nossa esperança ativa. De alguém que olha e se posiciona. Olha, parece que o mundo está como que passando por um trabalho de parto. Esse tempo de crise é também um tempo de contração. Isso acontece não só com o mundo, isso acontece com a minha vida. É possível que em meio a essas contrações, a essas dores, que posso aqui comparar com dores de parto, eu consiga colocar-me de modo tal que algo novo surja, um novo tempo surja. É precisamente nesses tempos que cada indivíduo, vai dizer Viktor Frankl, vê-se encarregado de uma responsabilidade sem precedentes, grande e pesada, e ao mesmo tempo magnífica. O que emerge desta época depende não da época, não do mundo, não dos acontecimentos externos, mas de cada um. Depende de mim. Depende de mim. Porque o Victor Frankl vai falar, olha, os estadistas, os grandes homens,
aqueles que precisam, né, sentar à mesa e decidir o rumo da humanidade, né? Enfim, os estadistas, né, têm as preocupações deles. Ele vai falar, olha, dos estadistas depende o que sobreviverá à bomba atômica. Se ela se tornará uma maldição ou uma bênção para a humanidade. Ou seja, isso cabe a eles. Se a bomba atômica vai ser uma maldição ou uma bênção para a humanidade, isso é problema dos estadistas. Eu não tenho o botão na mão, eu não tenho a caneta na mão, eu não estou sentado nessa mesa, não serei eu a tomar essas grandes decisões. Agora, do homem pequeno, quem é o homem pequeno? Nós somos o homem pequeno. Do homem da rua, Viktor Frankl vai usar essas duas analogias, né, para falar, né, de nós que aqui estamos, para falar de mim, de você, do homem pequeno, do homem da rua. O que depende é o que será da sua vida, da sua família, nos anos e décadas por vir. O que depende de mim, o que será de mim? Como eu vou me posicionar diante do mundo? A consciência que eu trago, a minha busca por liberdade, aquilo que a mim faz sentido, quais são os meus valores, aquilo que para mim é inegociável. É isso que me cabe. O que estão fazendo, entende? Isso a todo momento. Eu estou pegando uma realidade pontual que todos nós estamos metidos, que nos torna iguais, mas nós podemos pensar em diversas circunstâncias da nossa vida, particulares, privadas, tá bem? Olha, peraí, isso é o que está acontecendo na minha vida, no mundo, no meu trabalho, mas como eu me posiciono? Como eu cuido da minha vida? Como eu cumpro aqui os meus deveres? Como eu cuido da minha casa? Como eu construo a minha história por anos e por décadas? É isso que me cabe. Porque se eu ficar pensando, né, em ser um estadista, eu não sou, não serei e muito possivelmente nunca estarei à mesa tomando essas grandes decisões. Mas e as pequenas? Aquelas que me cabem. E eu termino aqui a nossa reflexão pegando o último parágrafo de Viktor Frankl nesse texto, em que ele vai falar, olha, também o homem, esse homem pequeno, esse homem da rua, precisa entender que as circunstâncias da vida, embora árduas, precisam ser modificadas e superadas. Cada indivíduo é chamado a uma luta cheia de tarefas e responsabilidades. Ninguém, portanto, olha que interessante isso, senhoras e senhores, ninguém, portanto, tem o direito de esperar até que a situação se esclareça. Ninguém tem o direito de esperar até que a situação se esclareça e continuar a viver de forma provisória. Eu sei que alguns estão assim, olha, tá, acho que vai parar tudo de novo, a escola, acho que o comércio, vamos esperar, não é hora de agir, vamos ficar dentro de casa enquanto a chuva não passa. Não. O Viktor Frankl fala, ninguém tem o direito de esperar até que a situação se esclareça e usar isso como justificativa para continuar a viver de forma provisória. Assim que tentamos plasmar ou moldar o provisório, ele já não se trata mais de um provisório. Quer se trate de uma provisoriedade em grande ou pequena escala, cada um tem a sua vida provisória para transformar em definitiva. Cada um tem a sua vida provisória para transformá-la numa vida definitiva. Ou seja, pegue isso que você está chamando de provisório e torne isso definitivo. Eternize isso da melhor forma possível. Posicione-se diante disso. Seja você mesmo. Haja tendo em vista aquilo que são os seus valores. Tenha a tua vida nas mãos. Ninguém deve querer esperar mais. Olha, vamos lá. Viktor Frankl aqui de novo, abre aspas, na íntegra. Ninguém deve querer esperar mais. Todos devem agir. Todos devem perguntar-se o que o homem sábio se perguntou há 16 séculos. Aqui ele vai citar o Rabino Hillel.
Se eu não fizer, quem fará? E se eu não fizer agora, quando, afinal? Senhoras e senhores, estamos aí com... Deixa eu ver quanto tempo de live. Espera aí. 26 minutos. Senhoras e senhores, saiamos dessa atitude provisória. Saiamos dessa atitude fatalista. Nos posicionemos. Corre o risco de passarem meses, anos, quem sabe décadas, e estamos aí. Não vou fazer agora porque está na iminência de as coisas, piorarem. Né? Aquela visão sempre, né, apocalíptica, né, que as pessoas trazem. Também não farei agora porque tudo acabou de eclodir. E também não farei agora porque as coisas acabaram de se encerrar. É necessário tempo agora para a poeira baixar. Não. Torne o provisório em definitivo. Né? Torne o provisório algo definitivo. Como? Agindo. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês, retomando os nossos trabalhos, retomando o nosso Café com Frankel. Eu vou pedir por gentileza para que vocês me ajudem a levar isso por o maior número possível de pessoas. Se quiserem, se puderem, é claro, printem essa tela, me marquem aí nos comentários, convidem as pessoas para curtir aqui a minha página no Instagram, né, para dar um like, para começar a seguir, para que isso tudo cresça. Vamos fazer com que essa família, né, e esse Café com Frankel ao longo desse 2022 possa de fato, né, crescer, possa acontecer, a coisa possa tomar corpo. E nesse sentido conto muito com vocês, porque certamente não posso chegar, né, nos lugares onde vocês estão, né, ter contato com as pessoas que vocês conhecem. Então levem isso tudo adiante, né, propaguem, falem, né, compartilhem. Depois eu vou colocar esse vídeo, essa live lá no feed. Comentem lá o que acharam. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse café com Frankel de hoje. Também coloquem lá as impressões de vocês, o que acharam, o quanto isso faz ou não sentido a vocês, enfim. Tá bem, senhoras e senhores? Uma alegria inenarrável estar aqui com vocês. Obrigado. A Dé Lacera está dizendo, conte conosco. Obrigado. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Aqueles que estão quase a caminho de São Carlos para o presencial, né? Teremos agora no final de semana um curso presencial para os alunos da pós-graduação e também virão alguns alunos da supervisão aqui na cidade de São Carlos. Aqueles que estão a caminho, né, saibam que será um grande encontro, né? Irei trabalhar alguns temas inéditos, certamente isso tudo irá ajudá-los e muito. Estou na expectativa de encontrá-los. A todos os outros, até muito breve, né? Nos vemos por aqui, né, nas perguntas, né, lá da caixinha. Nos vemos no próximo Café com Frankel ou antes disso. Senhoras e senhores, um bom dia, uma boa semana. Fiquem com Deus.